Quero te fazer uma pergunta que a maioria das pessoas nunca parou para se fazer. Quando foi a última vez que você subiu uma escada sem precisar se segurar no corrimão? Quando foi a última vez que você levantou de uma cadeira baixa sem usar as mãos para se apoiar? Quando foi a última vez que suas pernas te obedeceram de primeira, sem aquela hesitação que parece ter chegado de mansinho, sem você perceber exatamente quando? Se você precisou pensar para responder, isso não é coincidência. E não é frescura. E não é só a idade fazendo o que ela quer. É um processo silencioso, progressivo, que começa muito antes de você notar e que ataca primeiro justamente as pernas, não os braços, não as costas, as pernas. E existe uma razão biológica muito específica para isso que a maioria das pessoas nunca ouviu explicar direito. Hoje eu vou te mostrar o que está acontecendo dentro dos seus músculos, porque as pernas são as primeiras a ceder. E mais importante, o que você pode fazer a partir de agora para segurar esse processo, com alimentos que você provavelmente já tem em casa. Mas antes de continuarmos, escreve aqui nos comentários o seu nome e de qual cidade você está me acompanhando hoje. Quero muito te conhecer melhor. E já aproveita. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que você ama e comenta aqui embaixo. Eu vou cuidar das minhas pernas a partir de hoje. Essa frase pode parecer simples, mas escrever é o primeiro passo para agir. Deixa eu te falar da Dona Margarida. 68 anos, costureira aposentada de Belo Horizonte. Uma mulher que passou a vida inteira de pé, sempre ativa, sempre rindo. Ela me disse na primeira consulta que o que mais gostava de fazer era ir à missa de manhã cedo, caminhar até a padaria, buscar o neto na escola 2 vezes por semana. Só que aos 65 anos, ela começou a notar algo que a envergonhava demais para comentar com a família. As pernas estavam ficando fracas. Não de uma hora para outra. Foi devagarzinho, traiçoeiro. Primeiro foi a dificuldade para subir o meio-fio da calçada sem tropeçar. Depois foi o esforço para levantar do banco da praça. Depois foi a cãibra que aparecia no meio da noite. Aquela dor que acorda a gente de um sono profundo. Ela foi ao médico, fez exames, voltou com resultado de colesterol e glicemia dentro do esperado. O médico disse que estava bem. Mas ela sabia que não estava. As pernas diziam o contrário. Quando chegou até mim, a primeira coisa que percebi foi que a Dona Margarida estava comendo mal. Não pouca comida, mas a comida errada para o que o corpo dela precisava naquela fase da vida. E o que estava acontecendo com ela tem um nome, tem um mecanismo e tem solução. Em quase 4 décadas de consultório, aprendi que a fraqueza nas pernas é um dos sinais mais subestimados e mais perigosos do envelhecimento. As pessoas aceitam como parte natural da vida, acham que é assim mesmo depois dos 60 e vão se adaptando, encurtando o passeio, evitando a escada, pedindo ajuda para levantar. Mas aceitar não é o mesmo que inevitável. E é aqui que mora a diferença entre envelhecer com qualidade e envelhecer perdendo autonomia aos poucos, sem perceber que estava deixando isso acontecer. O processo se chama sarcopenia, a perda progressiva de massa e força muscular que acontece com o envelhecimento. Em linguagem simples, o músculo vai minguando, vai perdendo volume e potência, e o corpo vai exigindo cada vez mais esforço para fazer o que antes era automático. Esse processo começa mais cedo do que você imagina. A partir dos 40 anos, o corpo já começa a perder massa muscular. Mas é após os 65 que a coisa se acelera. E é nos membros inferiores que o impacto aparece mais rápido e mais forte. Por que as pernas primeiro? Porque os músculos das coxas, dos glúteos e das panturrilhas são os maiores e mais exigidos do corpo. São eles que carregam o peso do seu corpo o dia inteiro, que absorvem o impacto de cada passo,
que sustentam a sua postura. Quando o suprimento nutricional começa a falhar, o corpo prioriza os órgãos vitais, coração, cérebro, pulmão, e os músculos grandes das pernas ficam em segundo plano. É como a fundação de uma casa. Quando a base começa a ceder, o andar de cima oscila, as paredes racham, a estrutura toda fica comprometida. Estudos indicam que a perda de força nas pernas pode chegar a 10 a 15% por década até os 70 anos. E depois disso, o declínio se acelera ainda mais. Isso significa que uma pessoa de 80 anos pode ter muito menos força nas pernas do que tinha aos 50, mesmo que tenha se alimentado razoavelmente bem a vida toda. Mas existe um segundo mecanismo que pouquíssima gente conhece, e que é tão importante quanto a sarcopenia em si. Ele se chama resistência anabólica, e é o verdadeiro vilão silencioso dessa história. Pensa assim, quando você era jovem, o músculo respondia rapidamente ao sinal de crescer. Bastava comer uma boa fonte de proteína, fazer um esforço físico e o corpo tratava de reconstruir e fortalecer as fibras musculares. Era como uma porta bem oleada. Você empurrava e ela abria. Depois dos 60 anos, essa porta enferruja. O músculo passa a responder menos ao mesmo estímulo. Você come a mesma quantidade de proteína que sempre comeu, faz o mesmo esforço de sempre, e o resultado é muito menor do que era antes. O corpo precisa de mais para fazer o mesmo, e a maioria das pessoas não sabe disso. Continua comendo como sempre comeu, e vai se perguntando por que as pernas continuam enfraquecendo, apesar de comer bem. E aqui entra um nutriente que a literatura científica aponta como o interruptor químico da síntese muscular, a leucina. É um aminoácido essencial. O corpo não produz, precisa vir da alimentação. E é ele que dá o sinal para o músculo começar a se reconstruir. Sem leucina suficiente, mesmo que você coma proteína, o processo de recuperação muscular não é acionado com a eficiência necessária. Você já sentiu algum desses sinais? Presta atenção, porque muita gente confunde com coisas diferentes. O primeiro é a dificuldade para levantar de lugares baixos. Sofá fundo, vaso sanitário sem apoio, banco de praça. Você se pega usando os braços para se empurrar ou procurando algo para segurar. Isso não é preguiça, é o quadríceps, o músculo da frente da coxa, perdendo força de forma progressiva. O segundo é a sensação de pernas pesadas no final do dia, mesmo sem ter feito grande esforço. Músculos com menos massa trabalham mais para fazer menos e se fadigam com mais facilidade. O que antes era uma caminhada tranquila, hoje parece um esforço real. O terceiro é a cãibra noturna, aquela contração involuntária que acorda a gente no meio da madrugada, geralmente na panturrilha. Além da desidratação, a cãibra pode ser sinal de deficiência de potássio, magnésio e de músculo fragilizado que não tem reserva suficiente para manter a estabilidade durante o repouso. O quarto, e esse é o mais silencioso e o mais perigoso, é a mudança na forma de andar. Passadas mais curtas, menos elevação do pé, um leve arrastar que vai chegando devagarzinho. A gente acha que é jeito, é costume, mas é o corpo compensando a fraqueza muscular da perna, redistribuindo o esforço para não cair. E é justamente esse padrão de marcha alterado que aumenta muito o risco de queda, a principal causa de fratura de fêmur em idosos, com consequências gravíssimas para a autonomia e a qualidade de vida. Além da idade e da resistência anabólica, existe um hábito alimentar muito comum no Brasil que acelera esse processo de forma silenciosa: comer pouca proteína, ou distribuí-la mal ao longo do dia. A recomendação para adultos jovens é de cerca de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Mas para quem já passou dos 60,
Especialistas recomendam entre 1,2 e 1,5 gramas por quilo, quase o dobro. Isso porque a resistência anabólica faz com que o corpo aproveite menos cada grama de proteína consumida. Então é preciso fornecer mais para obter o mesmo resultado. O problema é que muitos brasileiros nessa faixa etária comem a maior parte da proteína em uma única refeição, o almoço, e passam o resto do dia com pouca ou nenhuma. E o músculo não consegue estocar proteína como estoca gordura. Ele precisa do estímulo constante, distribuído ao longo de todo o dia. Um músculo que fica horas sem receber o sinal da proteína começa a se degradar para servir de combustível para outras funções do corpo. É como uma conta bancária que você saca todo dia, mas só deposita uma vez por semana. Uma hora o saldo zera. A boa notícia, e essa é muito boa, é que a sarcopenia não é destino, é processo. E processo pode ser desacelerado com as escolhas certas, feitas com consistência. Primeiro, distribuir a proteína ao longo do dia. Em vez de concentrar tudo no almoço, incluir uma fonte de proteína em cada refeição principal. No café da manhã, ovo mexido, iogurte natural, queijo branco ou uma fatia de peito de frango. No almoço, peixe, frango, carne vermelha magra ou feijão com arroz, a combinação clássica brasileira, que fornece proteína completa. No jantar, não pular a proteína achando que é mais leve. O músculo se recupera durante o sono e precisa de material disponível para fazer isso. Segundo, priorizar alimentos ricos em leucina. Os ovos são uma das fontes mais acessíveis e completas. Contém leucina em quantidade significativa e são absorvidos com facilidade pelo organismo. Peixes como sardinha, atum e salmão combinam proteína com ômega 3, que pesquisas associam à redução da inflamação crônica que acelera a perda muscular. Laticínios como iogurte natural e queijo também são fontes importantes, além de fornecerem cálcio para os ossos que sustentam esses músculos. Terceiro, não negligencie a vitamina D. Esse nutriente tem papel documentado na força muscular. Uma revisão da Universidade de São Paulo aponta a associação direta entre níveis adequados de vitamina D e manutenção da força nos membros inferiores. A principal fonte é a exposição solar, 15 a 20 minutos por dia, com braços e pernas descobertos, de preferência pela manhã. Peixes gordurosos e gema de ovo também contribuem. Quarto, movimentar as pernas todos os dias, mesmo que seja pouco. A nutrição prepara o material de construção, mas é o movimento que dá o sinal para o músculo usar esse material. Não precisa ser academia. Levantar e sentar de uma cadeira 10 vezes seguidas é um exercício real para o quadríceps. Subir escada devagar e com apoio. Caminhar no quarteirão. A chave é a regularidade, não a intensidade. Essas orientações são informativas. Se você sente fraqueza progressiva nas pernas, dificuldade para caminhar ou já teve queda recente, converse com seu médico. A sarcopenia tem diagnóstico e tratamento. E quanto antes for identificada, mais eficaz é a resposta. A dona Margarida voltou ao consultório 4 meses depois de mudar a alimentação e começar a fazer pequenos exercícios em casa. Ela não me disse que estava curada. Disse que tinha voltado a buscar o neto na escola sem precisar pedir carona. Disse que tinha subido a escada da igreja segurando a Bíblia nas 2 mãos, sem se agarrar no corrimão. Isso não é pouca coisa. Para quem sentia que estava perdendo a própria vida aos poucos, é tudo. As pernas são a base da sua independência. Quando elas enfraquecem, tudo o que você gosta de fazer começa a ficar mais difícil. E a maioria das pessoas aceita isso como inevitável, sem saber que existe um caminho diferente. Aqui no Hábitos da Saúde, acreditamos que pequenos ajustes no dia a dia
são capazes de prevenir as grandes perdas que muitas vezes aceitamos como parte inevitável do envelhecimento. Mais do que viver muito, o segredo é viver bem, de pé, com disposição, do seu jeito. Você já estava sentindo algum desses sinais nas pernas? Ou conhece alguém que está passando por isso? Me conta aqui nos comentários. Essa troca é o que nos ajuda a criar o conteúdo que você realmente precisa. Agora quero saber se gostou do vídeo. Deixe uma nota de 0 a 10 nos comentários para saber se estamos no caminho certo. Até o próximo vídeo.